Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um devocional diário, mais um momento de palavra de Deus para a sua vida. Deus abençoe você, hein? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua querida família. Que esse dia seja um dia de bênção, de vitória, de livramento e muita provisão de Deus, em nome do Senhor Jesus. O tema de hoje é o seguinte, hein? Vencendo o medo com a fé. Vencendo o medo com a fé. Gente, o medo faz parte da natureza humana, mas ele sendo potencializado no mundo espiritual pelos inimigos da fé, isso torna realmente um forte gigante na vida de muita gente. Por isso hoje a palavra do Senhor é vencendo o medo com a fé, e eu tenho 4 chaves de sabedoria de Deus hoje para a sua vida. Você está aqui na série Despertando a Fé, e para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. Deus abençoe você, fica com a gente até o final, porque hoje você vai aprender muito aqui, em nome do Senhor Jesus, tá bom? E eu já quero começar lendo a palavra de Deus. O Salmo 118, versículo 1 diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Olha só, gente, porque a sua benignidade é para sempre. Louvado seja Deus, né? Que possamos realmente louvar o Senhor por todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, e porque a sua benignidade, olha só, gente, dura para sempre. Que eu e você, todos nós que estamos aqui, possamos realmente todos os dias louvar ao Senhor com as nossas ações, com nossos comportamentos, deixando sempre o Senhor ser realmente a fonte da nossa sabedoria, da nossa direção, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Gente, a grande questão hoje é o seguinte: vencendo o medo com a fé. O medo é uma emoção, gente, comum em todos nós, né? A gente precisa realmente aqui começar a pontuar isso. Mas, todavia, quando o medo, quando ele domina os nossos corações e a mente, isso pode nos impedir de viver a plenitude do plano de Deus para a nossa vida. E a grande questão é que o medo, certo? Ele realmente não precisa ter a palavra final na nossa vida, mas tem muita gente que se permite que o medo venha realmente deixar esta pessoa dentro de uma prisão espiritual. E só tem uma forma de vencer o medo, é através da fé em Deus. Através dessa fé, gente, a gente pode transformar o medo em coragem e confiança. Por isso que hoje eu tenho 4 chaves de Deus hoje para a sua vida, para que realmente você possa vencer o medo. Às vezes esse medo paralisa, esse medo ofusca a visão, esse medo causa desânimo, desespero, desesperança, pessimismo e coisas semelhantes. E aí a gente precisa realmente começar a entender como é que eu posso, pastor, vencer o medo através da fé. Então vamos lá. A primeira chave é o seguinte: reconheça a fonte do medo. Exatamente. Reconheça a fonte do medo. Esse aqui é o primeiro passo. O primeiro passo para transformar o medo em fé é reconhecer, gente, a sua origem. Exatamente. Qual é a origem hoje do medo que você tem? Você tem que saber qual é a origem para você começar a vencer o medo. Então, muitas vezes, esse medo surge, por exemplo, vou trazer aqui alguns exemplos para você entender e facilitar, certo, a tua identificação de onde está surgindo esse medo, né? Por exemplo, o medo nasce das circunstâncias externas, as coisas que vão acontecendo, né? Às vezes são coisas que você não estava esperando e simplesmente acontece. E agora, o que eu vou fazer? Todas as vezes que foge algo do seu controle, você começa a ter medo, exatamente. Então, fugiu do teu controle, você começa a sentir medo, certo? Agora, lógico que é uma coisa natural dentro da normalidade, mas quando começa a causar pânico,
começa a paralisar você, aí já começa, certo? Algo que seja potencializado pelo mundo espiritual, certo? Então, pode ser as circunstâncias externas, também pode ser a insegurança interna, exatamente, ou o que nós chamamos de ataques emocionais. Escute bem, isso aqui é muito importante. Ataques emocionais, ansiedade, depressão, certo? E complexo de inferioridade, pessimismo e coisas semelhantes, né? E também ataques espirituais. Isso aqui é interno. Então você precisa identificar de onde está vindo esse medo, certo? Que eu preciso identificar, né? Para que realmente eu possa ir na raiz desse problema e vencê-lo através da palavra de Deus. Eu preciso entregar para Deus, certo? A raiz deste medo. Sabe, gente, a gente pode ver isso na Bíblia através de Moisés, né? Moisés, quando ele foi chamado por Deus ali na sarça ardente para libertar o povo do Senhor, né? Lá do Egito. Inicialmente ele sentiu medo, gente. Ele sentiu insegurança. Por que ele sentiu, né? Por causa da sua incapacidade de falar bem, né? Por causa da sua grandeza, certo? Que ele teria que se posicionar como alguém que já tinha morado no Egito, agora teria que voltar para cumprir uma tarefa que ele começou de forma errada, gente. Então, eram muitas coisas na cabeça ali, na mente de Moisés, que lhe causou medo, exatamente, lhe causou medo. A experiência negativa que ele teve no início lhe causou medo, certo? Ele começou a tentar libertar o povo pela sua força e aí não deu certo, então isso lhe causou medo. Talvez seja o seu caso, alguma coisa que você começou a fazer lá no passado, não deu certo e aí agora você tem medo de começar de novo, de enfrentar novos desafios. Você tem que identificar qual é a raiz. Em Êxodo capítulo 4, do versículo 10 ao 12, você vai ver essa história de Moisés que eu estou contando. Agora, o que a gente aprende, né? A gente aprende que a gente precisa realmente reconhecer qual é o seu medo, né? E ele identificou, né? Ele identificou ali que ele precisava, certo? Retornar para Deus e entregar esse medo ao Senhor, entregar sua fraqueza diante de Deus, porque só o Senhor que realmente podia lhe capacitar, e assim Deus fez. Deus o capacitou para liderar o povo de Deus, né? O seu povo com muita fé, gente. Gente, isso aqui é tremendo, né? Isso aqui é tremendo. Então tem coisas na nossa vida, certo? Que a gente traz as experiências negativas, tanto seja do passado, certo? Ou até mesmo do presente. E aí a gente paralisa, né? A gente fica com medo e tem que ter muito cuidado, porque às vezes são coisas que não dão certo, né? Não deu certo, mas não significa que não vai dar agora. Eu sempre aconselho aqui, certo? Aquilo que não deu certo, tome como experiência, né, para a sua vida, tome como lição, como aprendizagem, e é preciso seguir em frente. Se você tem certeza que Deus está nesse negócio, que o Senhor tem um propósito, é preciso seguir em frente, em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz em primeira carta, né, a João, capítulo 4, versículo 18, diz: no amor não há medo. Olha só, gente, antes o perfeito amor lança fora o medo. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda chave que eu quero deixar, porque é muito importante isso aqui, para você vencer o medo, o que eu tenho que fazer, pastor? Declare as promessas de Deus. Exatamente, declare, gente, é preciso declarar. Eu vou explicar isso aqui porque isso é muito importante. Uma das formas mais poderosas, gente, de combater o medo é declarar as promessas de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E quando você pronuncia sobre a sua vida a palavra de Deus, o que vai acontecer? Vai haver transformação. Vai haver uma transformação não só no sentido espiritual da sua vida, mas você sabia que até mesmo da
atmosfera ao seu redor, gente. Gente, isso é muito forte, certo? Quanto mais você declara as promessas de Deus, mais você vai criando uma atmosfera tanto interna como externa ao seu redor. E isso vai substituindo o medo por fé. É preciso, sabe, você se lembrar que o nosso Deus é um Deus de proteção, gente. É um Deus de provisão, é um Deus de cuidado. Ele cuida. E a gente precisa confiar nessas verdades de Deus. Tem um texto na Bíblia, gente, que eu acho muito interessante. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 15 ao 17. Tem uma história muito linda que é de Josafá, né? O rei Josafá. A Bíblia diz que quando um exército inimigo, gente, estava prestes ali a atacar Judá, entrar na terra ali, na cidade, a Bíblia diz, sabe o que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele temeu. Ele temeu muito, gente, ou seja, ele teve muito medo. Mas você sabe o que foi que ele fez? Ele sentiu medo. A Bíblia é clara. Ele buscou ao Senhor em oração. Glória a Deus, né, gente? Que palavra poderosa, mas está escrito, gente. A Bíblia diz que ele temeu, ele teve medo. O que ele foi fazer? Ele foi buscar o Senhor. Ele foi orar, gente. Ele foi declarar as promessas de Deus sobre a vida do povo. E o que aconteceu? Deus respondeu, olha só, garantindo que a batalha não era deles mais agora, mas a batalha agora era do Senhor. Gente, que palavra poderosa. Josafá, sabe, ele confiou nessas promessas e ele foi orar, ele foi declarar as promessas, ele foi criar uma atmosfera de fé, repreendendo a atmosfera do medo. Olha que coisa poderosa. E o que aconteceu? Deus derrotou os inimigos sem que ele e o povo precisasse lutar, gente. Isso é declarar as promessas de Deus na hora que o medo quer tomar conta. O que a gente aprende? A gente aprende que nós precisamos confiar nas promessas de Deus. E isso fortalece a nossa fé contra o medo. Como é que você está hoje? Qual é a atmosfera que você está atraindo? Eu estou passando por isso, eu estou sentindo um medo de perder o meu trabalho, um medo de acabar com a minha empresa, um medo de eu perder o meu filho, a minha filha, de uma vez para o mundo, o medo de eu perder o meu casamento, o medo... Gente, se você ficar nessa atmosfera do medo, o medo vai se potencializar ainda mais. Imagina se Josafá, ele se permitisse que o medo assumisse o comando da sua vida, se ele não tivesse buscado o Senhor em oração, se ele não tivesse declarado, a Bíblia é clara, depois dá uma lida, 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 15 ao 17, o texto é claro, ele declarou as promessas de Deus em oração, ele atraiu uma nova atmosfera. Sabe, é isso que você tem que fazer. Hoje o Senhor está falando com muita gente aqui. É hora de parar com esse medo. É hora de repreender esse medo da sua vida. É hora de você dizer, basta, chega. O meu Senhor é Deus de milagre, é Deus de resposta. E eu creio, eu vou viver essa promessa de Deus. E você tem que manter essa constância. Você está entendendo? Não é só um dia, nem 2 dias, não. É o tempo inteiro, é 24 horas. 24 horas declarando que o Senhor é o teu Deus. Atraindo essa atmosfera espiritual da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, gente, que palavra poderosa, né? Toma posse, porque eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui. A terceira chave que eu quero deixar, pastor, como é que eu posso vencer o medo, pastor? Então vamos lá. Dê passos de fé, gente, apesar do medo. Exatamente, né? Gente, tem que dar passos de fé.
Apesar do medo. Você precisa transformar o medo em fé. E isso também exige o quê? Ação. Nós acabamos de falar de Josafá. Se ele não tivesse colocado em ação, né, a sua fé. Ele tinha fé, mas tinha que pôr em ação, gente. Sabe? É preciso dar passos de fé, apesar de estar com medo. É preciso transformar esse medo em fé. E a fé exige ação. Muitas vezes, sabe o que acontece? É que o medo, ele só é vencido à medida que damos passos de obediência, passos de coragem, passos de fé, passos de ousadia, mesmo quando não temos todas as respostas. Sabe? É preciso seguir em frente. A nossa fé ela é fortalecida à medida que nós damos esses passos de fé dia por dia, noite após noite, mesmo que seja um passo pequeno, mas você deu. E o medo começa a perder o seu poder na sua vida. Você está entendendo? E Deus nos chama, é muito interessante. Você sabia? Tem um texto na Bíblia, eu vou mostrar aqui para você. Você sabia que Deus nos chama a andar por fé e não pelo que vemos? É o que está escrito na carta 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O texto é claro. Porque não andamos por fé. Olha só. Porque andamos por fé, exatamente, e não por vista. Porque andamos por fé e não por vista. Olha como o texto está dizendo. Ou seja, nós temos que andar por fé e não por vista. Tem um texto na Bíblia que está lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Eu até convido você, gente, dá uma lida nesse livro. Gente, ele é pequeno. Você lê num dia, gente. Mas ele tem lições, gente, que é impressionante. É impressionante. Eu já falei bastante aqui em alguns devocionais. Eu gosto muito de citar Esther, porque Esther, a gente aprende muito, sabe, gente? A dar passos de fé. Você vê que, por exemplo, que Esther, ao enfrentar a possibilidade da morte, certo? O que é que ela fez, né? Ela se apresentou diante do rei para salvar o seu povo. É lógico que ela teve toda uma estratégia e tal, mas ela agiu com fé, mesmo com medo. Está entendendo? A sua coragem, gente, e confiança em Deus a levaram a tomar uma decisão certa. E a sua fé salvou a nação de Israel. Sabe o que Esther nos ensina? Que ao agir com fé, o medo se torna até mesmo uma oportunidade. Olha só, vou repetir. Em Esther nós aprendemos que ao agir com fé, o medo se torna uma oportunidade para testemunhar o poder de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu tenho uma quarta chave aqui para trazer para você, mas antes de eu trazer essa quarta chave, eu peço para você, gente, deixa o seu like. Todo mundo aperta o like aí, seus abençoados. Agora, certo? Deixa o like, deixa o joinha, aperta aí, não se esquece, tá bom? Não deixa passar. Aperta agora aí, em nome do Senhor, que é para o YouTube enviar essa palavra para tantas vidas que precisam. Se você está aqui pela primeira vez, eu estou pela primeira vez. Então, olha, faz o seguinte, você quer receber todos os dias a palavra do Senhor, uma direção de Deus para a tua vida, certo? As orações que a gente faz aqui é exatamente no final da tarde. Então, faz o seguinte, faça como mais de 5.000 pessoas já fizeram. O que eles fizeram? Eles clicaram aqui, ó, nesse botão que tem aqui embaixo, o inscreva-se. Clica agora aí no inscreva-se. Pode clicar, você não vai sair do vídeo não. Pode clicar aí no inscreva-se. Clicou? Vai aparecer o símbolo de um sino e do lado a palavra todas. Tu clica no sino e clica também na palavra todas. Pronto, você fazendo isso, você vai estar inscrito aqui no nosso canal, tá bom? Então vamos lá, gente. A última chave é o seguinte. Então, só trazendo aqui a memória. Qual é a primeira chave? Vencendo o medo com a fé. Qual é a primeira chave?
Exatamente. Reconheça a fonte do medo. Vamos identificar isso aí, hein, gente? Segundo, declare as promessas de Deus. Eu identifiquei a fonte, agora eu vou declarar como Josafá fez, né? Exatamente. A terceira, dê passos de fé. Apesar do medo, tem que ter ação, tem que fazer alguma coisa. O medo tá te paralisando, tu tem que agir com fé. É com fé, debaixo de uma direção de Deus, tá bom? Não é de qualquer jeito, não. Tem que ser debaixo da direção de Deus, tá? E a quarta chave, pastor, como é que eu posso vencer o medo, certo? Através da minha fé. É o seguinte, olha, confie. Exatamente. Confie no poder de Deus. Você tem que confiar, gente. Tem que confiar, sabe? Para transformar o medo em fé, é preciso confiar, é preciso, certo, reconhecer que nós não estamos sozinhos nessa luta. Isso é muito forte. Nós não estamos sozinhos nessa luta, gente. Deus é poderoso, Deus é soberano. Ele está comigo, Ele está com você, Ele está conosco, gente. Ele está ao nosso lado. Quando nós confiamos no poder de Deus, sabe? Quando nós entendemos que o medo é pequeno diante da grandeza desse Senhor, desse nosso Deus, sabe? Quando a gente coloca a nossa confiança em Deus e não em nós mesmos, isso é muito importante. Isso é um grande segredo, sabe? Você confiar no Senhor para você vencer o medo e realmente você crescer em fé. Eu tenho um texto bíblico que eu acho muito interessante, que está lá no Salmo 27, gente. Salmo 27, versículo 1. Olha o que diz esse texto, gente. O Senhor, olha só. O Senhor é a minha luz, aleluia, e a minha salvação. De quem terei medo? Você está vendo? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Que você fique com essa palavra hoje, sabe? Que o Espírito Santo continue falando no teu coração. É hora de transformar o medo em fé, gente. É hora de transformar esse medo em fé. Porque nessa jornada da vida cristã, certo? Tem horas na vida que realmente vai exigir de você muita confiança em Deus, sabe? Muita confiança, muita dependência de Deus e das suas promessas, sabe? E à medida que conhecemos a origem do medo, nós precisamos declarar, e hoje é dia de declarar, sabe? Declarar a palavra de Deus na nossa vida, agirmos com fé, com confiança no poder de Deus, para que a gente possa experimentar a vitória sobre o medo, porque com Deus o medo nunca terá a palavra final, pois Ele transforma qualquer temor em uma fé inabalável. Ore com o pastor agora, ore assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém e graças a Deus, graças a Deus. Gente, que palavra poderosa, né? Toma posse para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Logo mais eu estou de volta aqui para a oração Milagre Urgente. Às 19 horas eu estou no chat online ao vivo aqui no nosso canal para todo o Brasil, hein? Ou em um dos nossos devocionais aqui na nossa série. Um forte abraço, até mais, querendo Deus.